É essa a grande meta que Nosso Senhor nos dá. Querer que o reino do céu se estenda sobre a terra. Uma árvore boa não dá frutos maus. Uma árvore má não dá frutos bons. Portanto, cada árvore se conhece pelo seu fruto. Eu quero uma face da terra mudada. Não é à toa que nós rezamos há 2000 anos, emite Spiritum Tuum et Creabuntur et Renovabis. Nós queremos renovar a face da terra. Eu lhes quero pescador de homens no universo inteiro. Eu lhes quero como instrumentos para mudar a face da terra. Monsenhor João Scognamiglio Clá Dias, um homem, uma obra, uma gesta. Uma homenagem dos arautos do Evangelho a seu fundador. Há pouco mais de 21 anos, começava a história dos Arautos do Evangelho, quando no dia 22 de fevereiro de 2001, a Sua Santidade São João Paulo II dava a aprovação pontifícia àquele pequeno broto que Monsenhor João trazia para o seio da Santa Igreja. E quais foram os frutos desde então? Seja no serviço à Santa Igreja, seja no auxílio aos mais necessitados, nas pessoas carentes, ou ainda na formação dos jovens, quantos foram esses frutos? Entretanto, muito mais do que tudo isso, Monsenhor tinha um anseio e uma finalidade a cumprir. Como se vê na história da Igreja, cada fundador é suscitado por Deus para combater o erro específico que assola a humanidade naquele momento. Então, tendo nascido Monsenhor João no século XX, no 15 de agosto de 1939, qual seria o desvio que ele estaria chamado a corrigir? Uma humanidade movida pelo egoísmo, movida pelo interesse pessoal, movida por puro pragmatismo e esquecida de Deus. Ele se perguntava, já na sua primeira adolescência, onde encontrar alguém que se movesse em favor dos outros por puro desinteresse? Onde encontrar o amor de Deus? Onde encontrar uma sociedade em que as pessoas não estivessem movidas por seus próprios egoísmos? Afinal, onde encontrar a virtude? Essa discussão, Monsenhor João teve com seus primos inúmeras vezes. Eu estava no ginásio ainda, para ver a diferença de idade, eu estava no ginásio e ele estava no 3º ou 4º ano da Politécnica. E ele, então, disse, mas você precisa ir se acostumando, você é menino ainda. O mundo inteiro é assim. Eles diziam que tudo na vida era feito por interesse. Por exemplo, diziam, se alguém bate numa porta, é porque tem um interesse, senão não ia bater. E eu não aceitei. Eu disse, bom, se o mundo inteiro for a base de egoísmo, para que viver? Não quero viver. Mas não pode ser, não pode ser. Foi então que ele estabeleceu uma meta para a sua vida. Uma linha mestra que ia conduzir tudo o que ele ia fazer no futuro. Renovar a face da terra. E a partir de então, o desejo dele era trazer o reino de Deus e sua justiça para todos e fazer da terra um espelho do céu. E Monsenhor João desejava isso desde muito pequeno. Eu me lembro disso.
No escuro não podia fazer nada. Então o que eu fazia? Eu abria a janela do quarto, sentava na janela e ficava olhando as estrelas e a lua. Disse, olha como ela se desloca, como eu gostaria de estar numa estrela dela. O que era isso? Era o senso do bem, da verdade, do belo. É a ordem do universo que me tocava. Neste encanto pela ordem do universo, Monsenhor ia alimentando a sua inocência, se enlevando com a beleza posta por Deus na criação e percebendo como esta ordem é perfeita e divina. Se todos os homens seguissem essa ordem como as estrelas, como seria a sociedade? Entretanto, ele percebeu que isto não era assim. Certa vez, estando ele ainda no colégio, se deparou com uma criança de 7 anos fumando. Fumando. Com 6, 7 anos de idade, fumando. Ao vê-lo, o pequeno João ficou horrorizado e tentou ajudá-lo, dizendo: Diz, que é isto? Joga isso fora. Eu vou contar para o seu pai, você não pode estar fumando com essa idade, isso é um absurdo. Ele o que fez? Como eu estava abaixado falando com ele, pegou o cigarro e me enfiou no olho. E se não fosse o menino João se desviar, poderia ter ficado cego. Em face desta maldade, o pequeno João percebeu que o desejo de trazer o céu à terra só se realizaria através de muitas lutas. Mas uma das virtudes que caracteriza Monsenhor João é a virtude da esperança. Nunca nós vamos ver Monsenhor desanimado, em nenhuma fase de sua vida. E apesar de padecer e sofrer todas essas dificuldades, ele sempre alimentou a esperança de formar uma sociedade, de encontrar alguém que fosse realmente bom e desinteressado. A tal ponto foi assim que ele chegou aí na Rádio Gazeta fazer um anúncio de pessoas que fossem desinteressadas e quisessem formar uma sociedade para fazer um mundo melhor. Não teve bom resultado. Porém, não era isso que Nossa Senhora queria. Desde os 12, 13 anos, Monsenhor João rezava a Nossa Senhora pedindo uma graça, que ela lhe fizesse conhecer um homem, que lhe conduzisse no caminho da virtude e que lhe ajudasse a reformar os costumes da sociedade decadente de seu tempo. E aquilo me moeu por dentro, o sangue ferveu e foi a primeira noite que eu me ajoelhei na cama para rezar. E quando ele começava a rezar, aparece a silhueta de uma pessoa e disse, este aqui, tem que ser esse aqui. Eu rezava para conhecê-lo, para conhecê-lo, para conhecê-lo. E ele bem pensava, será este o homem que Nossa Senhora um dia me mostrará. Me convido para a Igreja do Carmo no dia 7 de julho de 1956. Eu fui à Igreja do Carmo, que era o começo da novena de Nossa Senhora do Carmo. Tem um ar, aquela igreja tem um ar de palácio, um pé direito altíssimo, uma limpeza extraordinária, tudo muito bem tratado. E aquilo dava a ideia de uma espécie de anticâmara do céu. No meio do cântico do Fausto Carmelli, um cortejo da ordem terceira. Eram 12 pessoas, portanto 6 colunas, 6 fileiras de 2, e atrás vinha o outro. Quando eu vi aquele conjunto, tive um flash extraordinário e o que me vinha no fundo da alma era a experiência mística. Esse conjunto vai tomar conta do mundo. Quando de repente apareceu no fim, eu olhei para ele, tive um arrepio e por dentro uma consolação, mas uma consolação. Por onde eu sentia no fundo da minha alma, eu disse, esse é o homem, esse é um homem, esse é o homem que vai tomar conta do mundo, esse homem que vai reformar a face da terra. Terminado a cerimônia, eu desci as escadas e fiquei esperando. E o primeiro a sair pela porta dali do mosteiro, primeiro foi o Sr. Topini.
Qual não é minha surpresa que ele gira e vem na minha direção. Ele olhou-me assim e disse: "Você que é o João?" Eu disse: "Eu sou Plínio Corrêa de Oliveiras. Que Nossa Senhora lhe ajude muito, muito gosto em conhecê-lo pessoalmente." Depois de conhecer o Sr. Dr. Plínio, a vida de Monsenhor João mudou completamente. A partir desse momento, ele já teria um mestre a que seguir. Mas esse relacionamento de alma não era um relacionamento comum. Sobretudo, quando Monsenhor João, no ano de 1965, leu um livro que marcou a sua vida: o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, de São Luís Maria Grignion de Montfort. Neste livro, São Luís Maria Grignion de Montfort explica que o melhor meio de chegar a ti, Deus, é Maria Santíssima. E, portanto, quanto mais perto se está dela, mais perto se está de Deus. Ora, qual seria o modo mais perfeito, mais radical de se unir a Maria Santíssima do que se entregar a ela como escravo, permitindo que ela faça de nós, que ela disponha como um senhor dispõe do seu escravo, com total liberdade, absolutamente de todos os nossos bens. É o que o santo chama de escravidão de amor, escravidão filial. E lendo o tratado, quando em determinado momento eu senti no fundo da alma uma espécie de alegria, de consolação e de quase que uma euforia mística, de um entusiasmo que me tomava por inteiro. E lendo uma frase do tratado, que a única postura normal nossa em relação a Nossa Senhora era de ser escravo, porque ela é isto, ela é aquilo, e o escravo isto, e o escravo aquilo. Eu disse: isso aqui está feito e escrito para explicar qual é o relacionamento que nós vamos ter com Ele. E eu me lembro que foi uma injeção de graça, que eu parei de ler o tratado, peguei uma folha de papel e escrevi a ele uma carta pedindo a Sagrada Escritura. Mas o Sr. Dr. Plínio pediu um tempo para estudar, para ver se aquilo estava de acordo com a doutrina católica. Monsenhor João passou 2 anos numa espera ardente para poder realizar esse desejo. Por fim, o Sr. Dr. Plínio viu que aquela proposta estava inteiramente de acordo com a doutrina da Igreja, e a cerimônia ficou marcada para o dia 18 de maio de 1967. Desde então, Monsenhor João já tinha a meta traçada e o mestre a seguir. Contudo, como realizar um sonho tão difícil quanto de renovar a face da terra? Para isto, ele necessitava de apóstolos e pregadores. E o primeiro passo era começar. E foi aqui nesta casa que Monsenhor João encontrou o meio necessário para formar esses apóstolos e pregadores, verdadeiros arautos do Evangelho. Não é à toa que esta é a casa-mãe dos arautos do Evangelho, pois foi aqui que o Sr. Dr. Plínio e Monsenhor João cunharam o modo de ser de um arauto do Evangelho. Com as primeiras gerações de vida comunitária, deu-se início ao que internamente passou a ser denominada como a vida eremítica. Monsenhor João foi o primeiro dos eremitas. No ano de 1970, ele pediu ao Sr. Dr. Plínio para vir a esta casa e aqui morar, a fim de se afastar um pouco das atividades do dia a dia e se aprofundar mais na doutrina católica e nas explicitações feitas por ele, Sr. Dr. Plínio. Monsenhor conta muitas vezes que neste período de vida eremítica ele teve que enfrentar muitas provas, sobretudo a de perceber que nem todos partilhavam dos mesmos ideais.
quantas e quantas vezes ele teve que fazer todo o cerimonial sozinho, pela negligência, pelo relaxamento dos demais. Contudo, enfrentando estas lutas, ele lançava a semente. E a partir desta semente, muitas outras vocações surgiriam. E muitas outras casas nasceriam, todas elas segundo a escola característica de Monsenhor João. Mas se existe algo que é tão próprio ao nosso carisma e que Monsenhor João Clar soube muito bem transmitir aos seus filhos espirituais, é a disciplina. Mas por que a disciplina? Por que os padres usam botas? Afinal de contas, as botas não são algo mais próprio a uma farda militar do que a um hábito religioso. Para melhor compreender tal aspecto de nosso carisma, é necessário voltarmos um pouco no tempo. 2 anos depois de ter conhecido o Sr. Dr. Plínio, no ano de 1958, Monsenhor João teve de servir ao exército, entrando assim na 7ª Companhia de Guarda. À primeira vista, ele pensava que isso seria um verdadeiro pesadelo, e sob alguns aspectos, realmente o foi. Mas a providência divina tinha um desígnio sobre ele. Ali no exército, Monsenhor João percebeu o quanto a disciplina seria um excelente meio para formar verdadeiros pregadores do Evangelho, para formar, assim, verdadeiros arautos do Evangelho. Assim, ele quis unir a vida religiosa, a vida de oração, a vida de piedade com a disciplina. E essa junção foi um excelente meio para melhor servir a Igreja. Um dos fatos que ilustra muito bem como se uniu o lado religioso ao lado disciplinar na alma de Monsenhor se deu justamente nesta época. Por volta do ano de 1956, Monsenhor João recebeu uma graça muito grande na linha de dar um passo a mais na vida espiritual. A partir daí, ele passou a comungar todos os dias. Porém, chegou o momento do serviço militar. Logo no início, quando nós dávamos guarda, passávamos 24 horas dentro do quartel, então não era possível comungar, porque tinha que estar no quartel quase de madrugada, pela manhã, a hora que não tinha missa. Mas eu não podia sair, porque estava em guarda. O que fazer? Característica do Monsenhor João: se tem um obstáculo, tem que vencê-lo. Eu criei coragem, fui ao gabinete do comando, me apresentei e disse: eu sou congregado mariano e eu tenho por lei comungar todos os dias. Agora estou nessa guarda aqui e não posso comungar. E eu queria licença para ir até a catedral para comungar. O comandante do quartel olhou para o Monsenhor João e disse: soldado Clar comunga todos os dias? Monsenhor João disse: sim, comungo todos os dias. E queria pedir permissão nos dias que estiver dando guarda de sair na hora da guarda para ir comungar. O comandante do quartel não só autorizou Monsenhor João a comungar e sair para comungar, mas disponibilizou um jipe que levava o Monsenhor João até a catedral, e o Monsenhor João ia lá, fardado, com cacetete, capacete, comungar todos os dias. Mas o serviço militar foi ocasião de inúmeros sofrimentos para Monsenhor João. Basta imaginar o que um jovem desejoso de praticar a virtude da castidade, que tem que frequentar um ambiente que nem todos pensam da mesma maneira que ele. Eles usavam uma linguagem a pior possível. Em certo momento eles descobriram deram-se conta que eu não dizia palavra nenhuma comum e corrente deles. Então começou uma certa perseguição na linha de deboche, etc. Era um comício da Ordem Unida, era o descansar, sentido, esquerda volver, direita volver, esquerda volver, direita volver, meia volta volver, horas.
parado e girando de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro. E eu me lembro que direita vou ver, depois esquerda vou ver, esquerda vou ver, esquerda vou ver, e meus olhos caíam na igreja de Nossa Senhora da Boa Morte. As torres dessa igreja foram testemunhas desse sofrimento de Monsenhor João. E a Nossa Senhora, Monsenhor João fez uma prece um pouco diferente. Eu olhava para a igreja de Nossa Senhora da Boa Morte e dizia, se eu pudesse morrer agora, meu Deus do céu, que maravilha sair dessa história aqui, já não aguento mais isso. Esquerda, ficava. A igreja de Nossa Senhora da Boa Morte à minha direita. Eu disse, Nossa Senhora da Boa Morte, rogai por mim, Nossa Senhora da Boa Morte por mim, levai-me, Senhora, levai-me, já não aguento mais. Entretanto, apesar de todos esses sofrimentos, Monsenhor João se dedicou de um modo exímio aos exercícios e à aprendizagem militar. Mas em certo momento, eu percebi que aquilo podia ser útil para a conquista do mundo e para a reforma do mundo. Então eu me dediquei e fui o primeiro de toda a companhia. E aí então eu passei a utilizar o dia inteiro, imagina que iam 24 horas dentro de um quartel. Eu passei a utilizar a vida interna constantemente como oração. Então, oferecendo esse sacrifício, depois tal coisa assim, tal outra, eu vou fazer bem feito, porque é preciso, e depois aqui, fazendo bem feito, eu aprendo. E peguei gosto. A tal ponto que ele chegou a receber uma das maiores medalhas do Exército Brasileiro, que é a medalha Marechal Hermes por aplicação e aprendizado. No dia da sua formatura, da conclusão do seu serviço militar, pela primeira vez, Monsenhor João se apresentou no quartel, não mais com sua farda, mas agora ele estava de terno e gravata. Na lapela, ele levava o distintivo de congregado mariano. Quando ele se apresentou ao comandante do quartel, esse tentou de todos os modos fazer com que Monsenhor João continuasse a carreira militar, fazendo grandes promessas e incentivando-o a seguir a arte militar. O Monsenhor João disse que não, porque ele já tinha uma vocação definida, ele já tinha se entregado a Nossa Senhora. O comandante então pegou na lapela do Monsenhor João, olhou assim o distintivo e disse, João, agora eu vejo de onde vem todo o seu valor. E esse valor de verdadeiro católico, apostólico e romano, Monsenhor João trouxe consigo e leva consigo por toda a sua vida. Esse exemplo de Monsenhor João arrastou inúmeros jovens para o serviço da Santa Igreja. Mas só homens? Não. Muitas jovens também seguiram essa escola do Senhor Dr. Plínio e de Monsenhor João. Já na década de 70, a graça soprava no coração de algumas, no sentido de participar de um ramo feminino na obra do Dr. Plínio. Mas, naquele momento, isso parecia impossível. E muitas, inclusive, tinham irmãos que frequentavam o grupo e elas ouviam contar sobre as atividades, sobre o modo de viver e sentiam, de fato, o desejo de também levar uma vida assim. Eu me lembro que no dia 15 de agosto de 2002 foi a primeira imposição de hábitos da Ordem Segunda. Nós éramos 19 que recebíamos. Quem diria que apenas 20 anos depois já seríamos mais de 650? Tudo isso graças ao discernimento e exemplo de Monsenhor João. Mas as vias de Monsenhor João não é feita apenas para aqueles que habitam num claustro. Muitas famílias o desejaram seguir nesta caminhada. O nosso dia a dia, baseado no que é ensinado aqui, melhora muito, né? Nossa relação como pai, como marido, esposa, porque assim é ordem, é respeito, é seguir os mandamentos, e isso faz com que a nossa vida no dia a dia melhore muito. E sem um exemplo, né, que seria Monsenhor para nós, isso seria inviável, seria impossível. Então nós aprendemos muito e somos eternamente gratos a Ele por tudo que faz por nós. Ordem primeira, ordem segunda, ordem terceira, uma grande família de almas. Mas havia um problema. Logo após a aprovação pontifícia, a obra de Monsenhor João já era muito grande. Para ter uma noção, em 2001, cerca de 80% dos membros dos arautos
havia entrado após o falecimento de Dr. Plínio em 1995, apenas 6 anos antes. Só que, com tanto crescimento, era necessário pensar em como dar um atendimento espiritual e sacramental a todas essas almas. Ou seja, era necessário o sacerdócio. E além deste motivo prático, havia um outro muito mais importante e muito mais antigo que levou o Monsenhor a se adentrar nesta via. A devoção ao Santíssimo Sacramento, tão profunda nos arautos, a ponto de constituir um dos pilares da nossa espiritualidade, ela surgiu de uma maneira aparentemente corriqueira. Foi quando Monsenhor João, com seus 5 ou 6 anos de idade, ele passeava com a senhora sua mãe numa das ruas de São Paulo e resolveram entrar numa igreja, Igreja Nossa Senhora das Dores. E ali eles entrando, Monsenhor João se deu conta que todos estavam numa atitude de reverência, com a cabeça reclinada, mas ele cravou os olhos diretamente no ostensório. E sem que ninguém explicasse nada, por uma graça que ele recebeu, ele se deu conta: aqui está Jesus Cristo. Mal poderia ele imaginar, anos mais tarde, que ele próprio, sendo sacerdote, daria a bênção do Santíssimo Sacramento aos seus filhos e filhas que Deus lhe confiaria. Diácono João Esconamiglio Clá Dias. Mal poderia o pequeno João imaginar que décadas mais tarde ele mesmo seria sacerdote, realizando assim um antigo desejo de infância. Essa graça com o Santíssimo Sacramento está na raiz da sua vocação sacerdotal. Foi aqui nesta Basílica de Nossa Senhora do Carmo, onde, no dia 15 de junho de 2005, Monsenhor João pôde realizar um desejo de infância, que era de se tornar sacerdote. A mesma igreja na qual, há 50 anos atrás, ele havia conhecido o Sr. Dr. Plínio. Mas, como deve ser um sacerdote dos arautos do Evangelho? Se nós fôssemos manifestar todos os desejos que um sacerdote arauto deve ter, meu Deus, nós não celebraríamos a missa e chegaríamos até o momento do nosso último suspiro, dizendo: e tem mais isto. Que é assim que deve ser nosso coração, transbordante constantemente de desejo, e que nunca a gente consiga pôr num elenco todas as intenções que temos numa Santa Missa. Quantas intenções deve ter um sacerdote que vai celebrar a sua missa? Como ele deve estar carregado de desejos, de uma série de pontos, de uma série de campos. Antes de tudo, pela igreja. Antes de tudo, para que a face da terra seja renovada. Não é à toa que a igreja reza: enviai, Senhor, o vosso Espírito, e é Criador, e será renovada toda a face da terra. Há 2000 anos que a igreja reza isto. Não é possível que um sacerdote suba ao altar sem que ele tenha no coração esse desejo de que a face da terra seja toda renovada. Renovada no que diz respeito à visualização de todas as coisas. Que os homens sejam amigos dos anjos, que os anjos convivam com os homens e os homens convivam com os anjos. É isto que um sacerdote deve ter no coração quando sobe ao altar. Desejo de que a face da terra seja renovada. Essa forma como Monsenhor João concebe o sacerdote, como ele entende o sacerdócio, não pode ficar desapercebido. Tanto é assim que em 2009 a congregação do clero pediu ao Monsenhor João que redigisse um documento sobre como ele entendia, como ele concebia que tinha que ser a formação de um bom sacerdote. Contudo, aonde o sacerdote vai encontrar forças para desempenhar bem o seu ministério? Aos pés do altar. Porém, a devoção eucarística de Monsenhor João é muito anterior à sua ordenação presbiteral. Assim, ele já havia instituído nos arautos do Evangelho a adoração perpétua ao Santíssimo Sacramento.
E essa devoção de Monsenhor João foi a solução até dos problemas materiais. Quem hoje em dia vê a obra de Monsenhor João com tanta pujança, dificilmente saberá que, em dado momento, quando Monsenhor João cruzava uma ponte, por causa de muitas dificuldades que a obra sofria, Monsenhor João comentou: se a providência não nos ajudar, nós vamos parar embaixo desta ponte. Para este problema sem saída, Monsenhor João encontrou uma solução divina: consagrar sua obra a Nosso Senhor sacramentado. Vamos pôr a direção de tudo, o controle de tudo, a formação de tudo, a orientação de tudo nas mãos de Nosso Senhor Jesus Cristo sacramentado por Nossa Senhora, pelo seu Dom e pela sua Dona Lucília. E Ele que conduza, Ele que leva adiante. E aí eu pensei, o ideal seria que a gente pudesse expor o Santíssimo e de tal forma que Ele ficasse Senhor absoluto de tudo. De fato, o êxito nas posteriores lutas em prol da Santa Igreja não teria sido possível sem esta solene consagração ao Santíssimo Sacramento. Lutas estas que se iniciaram décadas antes. Quando aluno da Faculdade de Direito, Monsenhor João teve que manifestar aqui nesta faculdade a sua fé publicamente. Em certa ocasião, discutindo com alguns alunos a respeito da doutrina católica, começou a sofrer várias invectivas contrárias à fé. Ele, consciente da sua fé e da sua devoção à Igreja Católica, deu como resposta o seguinte: eu creio porque a fé assim me ensina. Um dos alunos que discutiam com ele perguntou: qual que é o seu nome? E Monsenhor respondeu: João. O aluno redarguiu: João, eu vejo em você a fé dos primeiros apóstolos. E esta fé de Monsenhor João foi crescendo ao longo dos anos, até que, quando ele fundou os Arautos do Evangelho, solidificou essa instituição junto à Cátedra de São Pedro. Assim, esta fé e esse amor à Cátedra de São Pedro tornou-se um dos pilares da devoção e da espiritualidade dos Arautos do Evangelho. Todos os nossos seguidores devem se lembrar que no ano de 2010 começou pela mídia do mundo inteiro uma verdadeira onda de ataques ao clero. Eram acusações as mais variadas possíveis, nas matérias às vezes mais vergonhosas. A intenção, evidentemente, não era corrigir um problema. A intenção era jogar mancha na igreja, era desprestigiá-la, era lançá-la ao chão. E eles, sem nenhum escrúpulo, sem nenhuma vergonha, não duvidaram em atacar até o próprio vigário de Cristo. E as acusações feitas contra o próprio Papa Bento XVI eram as mais vergonhosas possíveis, que de fato não conseguiram provar. Monsenhor João, ao tomar conhecimento de tudo isso, não ficou passivo. Como sempre, ele decidiu tomar a defesa da Santa Igreja do Vigário de Cristo. Ele escreveu um documento provando que tudo isso era calúnia e, mais do que tudo, o que existe de bom na face da terra, no fundo nasceu da Santa Igreja, e ela nunca será derrotada, pois está fundada sobre a rocha, que é o próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós, disse nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, não era de espantar que Monsenhor João também fosse perseguido. Entretanto, basta qualquer pessoa cruzar uma vez o olhar com o olhar dele para se dar conta da inocência de sua vida, da sua virtude e da sua santidade. Quanto é difícil perseverar no caminho do bem. Contudo, as dificuldades desta vida são pretextos dos quais Deus se serve para nos aproximarmos de sua mãe. E no caso de Monsenhor João, essa aproximação se deu numa pequena cidadezinha da Itália, Genazzano. A minha devoção central mesmo é Mater Boni Concilia de Genazzano. Certa vez, Monsenhor teve que viajar para a Europa, para a Itália, para resolver um problema. E, estando na Itália, Monsenhor quis visitar Mater Boni Concilia.
O Sr. Torbino sabia que eu vivia atormentado com esses problemas e por isso eu fui a Dianazano para rezar a Nossa Senhora para que ela resolvesse o caso. Ele quis passar em matrimônio com Sili justamente para rezar diante dela e pedir luzes, uma inspiração, algo que lhe desse um rumo para esse trono. E nesse dia é que me chega de Roma, me passaram um gravadorzinho e me disseram: olha, parece que tem umas mensagens urgentes aí do Dr. Plínio. Mas eu não vou sair da igreja para ouvir isso. Tem que sair da igreja para ir lá fora e deixar a imagem. Só vou ouvir aqui a voz dele é agradável à Nossa Senhora. Então eu vou ouvir aqui. Pôs o gravador no ouvido, olhando para a imagem. Meu filho, eu não quis que passasse um só minuto para poder lhe fazer chegar essa muito boa notícia. E eu sei que você está aí por Dianazano. Agradeça a ela o fato de ter posto a mão nesse caso e ter terminado com esse caso. E esse caso, assim terminado, é uma prova de que ela vai resolver todos os outros. Eu olhando para a imagem começou a respirar. E o menino Jesus também respirava. E eu sei que eu estou cansado e estou com os olhos fixos aqui, portanto é um fenômeno subjetivo, mas a graça que eu estou sentindo de consolação é tão grande que não sei se é subjetivo ou se é real isso, porque o menino Jesus também está respirando, ela está respirando. Aí o Juan Miguel se aproximou e disse: o senhor reparou que a imagem está respirando? Eu disse: agora não tem dúvida, agora é isso. Ali era uma espécie de super mariofania, entendeu? Uma manifestação de Nossa Senhora impressionantíssima. Creio que foi das mais fortes que eu tive em toda a vida. Mas, sem dúvida, a maior graça que Monsenhor João recebeu de Nossa Senhora foi aqui nessa basílica, enquanto ele pregava um retiro no ano de 2008. Essa daqui da igreja foi aí sim que eu esqueci até onde eu estava. Foi tanta consolação de me sentir nos braços dela, abraçando ela, e mais ou menos com o menino Jesus de Nossa Senhora Sede Sapiência. Estava exatamente assim. E foi uma coisa tão real que eu esqueci onde é que eu estava. Essa aí foi muito grande. Por ser mais recente, me parece que é ainda maior do que a anterior. Sem nenhum exagero, nós podemos dizer que é graças a esse relacionamento entre Monsenhor João e Nossa Senhora que a sua obra ainda existe. Eucaristia, Nossa Senhora e o Papado. Eis a espiritualidade que Monsenhor João nos concedeu, com uma finalidade claríssima: renovar a face da terra. Mas, para renová-la, é preciso fazer muito apostolado e de muitos modos. Desde a morte do seu Dr. Plínio, em 3 de outubro de 95, o Monsenhor João quis fazer uma forma de apostolado especial através da música. Ele quis evangelizar através da música. Ele próprio regiu o coro e a banda, fez viagens inúmeras com o coro e a banda e marcou história nessa época. Em 2002, Monsenhor João também fundou a Cavalaria de Maria, ou seja, um conjunto de arautos que passaria o ano todo girando pelo Brasil, incentivando a recitação do terço, assistência à Santa Missa. Que vai auxiliando os padres com censo nas paróquias, na distribuição dos sacramentos e levando a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, a mensagem de Fátima, para incontáveis pessoas. Fundou também o Fundo Misericórdia, que auxiliaria com doações 650 instituições, em 270 cidades e 147 dioceses. Uma iniciativa de Monsenhor João para ajudar as comunidades católicas pelo Brasil inteiro mais necessitadas. Na Amazônia, nos lugares mais recônditos do Brasil, pessoas foram ajudadas a evangelizar também, mas às vezes faltavam os meios e Monsenhor João quis dar esse auxílio para eles, às vezes tão indispensável. Além disso, foi graças a Monsenhor João que foram fundados os oratórios de Nossa Senhora de Fátima e foram realizadas as visitas com as imagens pelas incontáveis casas no Brasil e no mundo.
Considerando ainda o número de enfermos que foram atendidos nos hospitais e nas casas pelos filhos de Monsenhor, o total de almas a quem ele pôde fazer bem é realmente algo extraordinário. Mas o desvelo em servir e ajudar de Monsenhor não se restringe apenas às ovelhas do rebanho de Cristo. Também aos pastores ele procura ajudar quanto for possível. Assim, estava sempre disposto a aceitar prontamente o pedido de auxílio em diversas paróquias e dioceses, como por exemplo, quando lhe pediram que enviasse filhos seus para São Miguel de Sucumbios, no Equador. Lá, pelo evangelho pregado, segundo nossa espiritualidade, muitos frutos foram colhidos. Mas existe uma outra forma de apostolado adotada por Monsenhor que quase todo mundo tem, mas nem todo mundo sabe utilizar tão bem. Se vê em todas as partes, mas nem todas agradam do mesmo modo. Ela surgiu a partir de uma necessidade material, mas tem um fim sobrenatural. Sabe o que é? Talvez um dos aspectos mais impressionantes da alma de Monsenhor João é o desejo que ele tem em sacralizar toda a ordem temporal. Ele conseguiu fazer com que, pelas construções, as almas se elevassem com a ideia do céu, tivessem um maior desejo de lá chegar e vivessem uma vida mais digna e santa sob os tetos abobadados das casas e igrejas. Além disso, há uma outra vantagem, é que as construções permanecem enquanto que as pessoas passam. E esta é uma forma de perpetuar esta obra de apostolado em toda a face da terra. É bonito ver como a providência jamais abandona quem nela confia. Quem acompanhou Monsenhor João, por exemplo, na década de 90, realmente não podia imaginar tudo o que se tem hoje. Mas foi através de muita confiança, de muita luta e de muito sofrimento que Monsenhor pôde conquistar tudo o que temos hoje. E o que mais ele conquistou? Monsenhor João, ele é protonotário apostólico, cônego honorário da Basílica Papal de Santa Maria Maggiore, fundador dos Arautos do Evangelho e de duas outras sociedades de vida apostólica que estão presentes em mais de 78 países. Autor de 16 obras, entre as quais algumas superaram a tiragem de 2 milhões de exemplares, publicados em 7 idiomas. Estudante de Direito na Faculdade do Largo São Francisco, doutor em Direito Canônico e Teologia e laureado em Filosofia, Teologia, Psicologia e Humanidades em diversas universidades. Além disso, nos países onde as entidades por ele fundadas se estabeleceram, chegou a surgir e criar mais de 50 coros e orquestras. Em 2009, recebeu de Bento XVI a medalha Pro Ecclesia et Pontifice, sem contar as inúmeras condecorações que recebeu nos mais variados países pelas suas atividades evangelizadoras. Como se não bastasse ainda, ele é o construtor de igrejas, mosteiros, casas de formação espalhados por diversos países. Através de seus filhos sacerdotes, ele ministrou inúmeros sacramentos, reconduziu muitas ovelhas perdidas ao redil da Santa Igreja Católica, regularizou uma quantidade incontável de matrimônios. Uma obra grandiosa que tem por detrás muito sangue derramado, muita confiança, mas sobretudo muita fidelidade. E sobretudo com muita bondade, com a qual ele atraiu tantos filhos e filhas. Isso é algo que realmente arrasta e que atrai como nada mais na terra. O amor atrai sobretudo quando ele é provado pela dor. E essa manifestação de amor, Monsenhor João pôde dar inúmeras vezes aos seus filhos espirituais, mas, sobretudo, a partir do dia 2 de junho de 2010, quando ele sofreu um AVC, um acidente vascular cerebral. Catástrofe? Desastre? Muito pelo contrário. Há um mistério pelo qual as almas mais amadas, Deus pede grandes sofrimentos para se assemelharem mais a Ele. O Divino Mestre bem mostrou esse caminho. Se alguém me quer seguir, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Monsenhor João aceitou de tal forma o sofrimento que Deus lhe enviara, que seu exemplo arrastou atrás de si ainda mais filhos e sua obra se desenvolveu como nunca antes.
E por incrível que pareça, o seu ardente zelo pela glória de Deus e seu amor pela Santa Igreja faz com que ele não se contente com aquilo que ele já conquistou para o bem das almas. Eu quero uma face da terra mudada. Se tudo o que veio até agora não é tudo o que Monsenhor João deseja, o que ele ainda fará pelo bem da Igreja?